Olá pessoal, o professor Zépica aqui e a gente vai falar mais uma atividade aí da logística hoje, na aula de hoje, manuseio. Vem comigo. Para não perder o hábito, vamos lembrar da onde essa função tá? Onde essa atividade está. Então, as atividades primárias, a gente transporte, manutenção de estoques e processamento de pedidos, já fechamos. E a atividade de manuseio de materiais, então, seria essa atividade de apoio que vem depois da armazenagem. Depois, por uma questão didática, teórica, da gente mostrar isso, né? Mas elas são extremamente juntas e imbuídas uma da outra, tá? Então, sobre o que a gente vai falar hoje? Vai fazer uma introdução ao assunto de manuseio, falar sobre os equipamentos, falar sobre a codificação, tá, do manuseio e falar duas questões importantes, tá? A primeira com relação a como é que tu projeta o espaço, já pensando no teu manuseio, e algumas especificidades, tá, do manuseio. Os produtos são diferentes, precisam de um olhar atento diferente. Então, introdução. Gente, primeiro, o que é manuseio? Manuseio é a movimentação interna, tá? Então, quando eu falo de manuseio de materiais, quando eu falo de movimentação de materiais, eu tô falando aí da mesma coisa, tá? Mas assim, se eu tô falando de algo externo, algo que está indo ao consumidor, né? Já expedi, já está finalizado isso, está indo ao consumidor, está indo ao cliente, aí já é transporte, tá? Então, tomar esse cuidado. Manuseio são coisas que acontecem dentro dos armazéns, dentro dos depósitos, tá? Transportar essas pequenas quantidades ou essas quantidades de forma interna, tá? Isso que a gente tem que ficar. São essas atividades que acontecem dentro do depósito, das fábricas, das atividades de transbordo também, ali aquela questão interna. O interesse da gente com essa função é simples, tá? É reduzir custo, movimentar de forma rápida e reduzir custo. Para fazer isso, a gente tem alguns equipamentos que nos ajudam, tá? E aí eu vou mostrar alguns equipamentos, a maior parte deles aqui desse livro do Balu. O Balu mostra e fala deles, tá? Então, o primeiro deles, as empilhadeiras, né? As empilhadeiras, então, elas são esses meios mecânicos aí que a gente tem para movimentar os materiais. Quando? Quando é que a gente usa uma empilhadeira? Ou quando movimentar isso de forma manual é inviável, né? É cansativo demais, esgota demais o colaborador, não tem condições, né? Por causa de uma questão de carga, uma questão de peso, uma questão de repetição, de quantidade, não sei, tá? Por uma questão de fator humano do processo. Segundo, por uma questão de velocidade, né? Uma empilhadeira vai movimentar muito mais rápido do que o colaborador levando isso, né? De uma forma manual, tá? E claro, sempre levando em consideração a questão de troca compensatória, né? Se eu posso fazer isso manualmente ou com o uso de uma ferramenta, vale a pena ter ferramenta? Tem que analisar o caso a caso, tá? A segunda delas são os transportadores, tá? O transportador é esse item que ele é usado dentro, então, do depósito ou do armazém, para quê? Para que aquele produto ele venha sendo transportado pela linha, né? Normalmente a gente usa isso quando tu quer movimentar uma grande quantidade por uma rota, aí uma mesma rota dentro do teu armazém ou do teu depósito. E temos dois tipos, tá? A gente tem esse primeiro aqui, que seria esse armazém que a gente chama de gravidade, tá? Que ele é um armazém que ele é levemente inclinado, pouca coisa inclinada, e aí existem ferramentas aí embaixo, esferas, roletes que vão girando. Conforme o produto vai vindo, ele vai girando, ele tem aí, é uma questão de inclinação, né? E aí vai vindo o produto. Ele é um armazém ele é um transportador que usa menos uma questão elétrica, né? Não precisa tão assim de questões motorizadas e tal. E existe o segundo, que é o motorizado, né? O motorizado já é um outro estilo, né? Normalmente quando tu quer transportar algo para cima ou para lá para baixo, né? Alguma operação diferente, tu tens aí um motor que puxa isso de alguma forma, tá? Outro equipamento de movimentação é o guincho, né? E o guincho tá aí, essa ferramenta, né? Tu vai pendurar o produto e movimentar ele.
O interessante do guincho é que ele não fica limitado na superfície, né? Tu consegue operar em cima da área de armazenagem, tu consegue operar em cima, pega uma coisa daqui, passa por cima daquilo ali e leva até o outro lugar, então tu consegue operar em cima. E ele trabalha com carga, ele é muito comum para fazer carga e descarga de navios, de coisas assim, né? Outro, gente, é a ponte rolante. Então, tu tens aí essas vigas em cima do teu depósito ou do teu armazém e os teus pacotes, os teus produtos são movimentados por um trilho, né? Tu coloca ali naquele gancho, naquele trilho e ele vai sendo movimentado por cima, assim, de um lado ao outro, né? Então, ele é movimentado por trilho nessa viga de um lado ao outro numa altura específica, a altura que tu vai determinar, tá? Esses equipamentos de movimentação são os equipamentos que efetivamente movimentam, né, os produtos. Mas existem também os equipamentos auxiliares, tá? Eles não necessariamente são equipamentos de movimentação, eles auxiliam a atividade de manuseio, mas eles não necessariamente são de movimentação, tá? O primeiro deles é o conhecidíssimo pallet, né? Essa plataforma aí que tu coloca, essa plataforma de madeira que tu coloca os produtos em cima e que tu consegue empilhar eles de alguma forma, né? Tu consegue unitizar, então transformar várias cargas fragmentadas numa única carga de movimentação. O pallet é um organizador maravilhoso aí para questões de quantidades grandes ou produtos grandes dentro de depósitos e armazéns, né? Outro é o contentor. O contentor é estilo uma caixa mesmo, aqui eu trouxe, né, 2 modelos de contentor, mas assim, a caixa pode ser de madeira, pode ser metálica, pode ser de plástico, aqui tem uma que é de ferro, né, metálica e de plástico, para condicionar o produto. Então o que acontece? Ali tu aumenta a possibilidade de empilhamento da organização, porque tu coloca os produtos dentro desses contentores, dessas caixas, e consegue colocar uma caixa em cima da outra, uma do lado da outra, mas fica aquela questão organizada, né? E tu consegue ter essa noção. Isso facilita também quando tu quer identificar, né? Ah, onde está tal negócio? Está lá na caixa número tal. Aí tu vai lá no contentor tal e tu encontra o que tu está procurando, né? Ele organiza. Terceiro, gente, são as estantes, né? As estantes podem ser para itens grandes, aqui para itens pequenos, aqui eu coloquei estantes de sapatos, de calçados, tá? Mas poderia ser estante para qualquer coisa. Elas podem ser como essas aí, que tem prateleiras, né? Ou podem ser até estantes sem prateleiras, estantes que tem só vigas, assim. Aí tu coloca produtos que ficam ali inteiros de alguma forma. Alguma caixa muito grande, por exemplo, uma caixa de não sei, um guarda-roupa ou de madeira, tu coloca só aquelas vigas, não precisa ter um espaço total da prateleira, tá? Então a estante é esse organizador também. E o porta-pallet, né? O porta-pallet são essas estruturas também, eles não têm aí necessariamente essa parte interna da prateleira, né? As vigas, elas sustentam os pallets, você vai colocando o pallet um em cima do outro, tá? Para quando tu não pode simplesmente colocar um pallet em cima do outro. Então imagina que tu tens aqui um acondicionamento de algo que poderia estragar, algo que poderia quebrar se tu colocar embaixo. Então tu faz essa questão do porta-pallet, tá? Essas ferramentas de manuseio, elas são imprescindíveis, tá? Para o teu estoque, para o teu depósito, para o teu armazém. Mas assim, a gente tem uma questão aqui, que até eu resolvi trazer como um assunto separado, que é o assunto de codificação. E é algo muito simples, mas é algo que às vezes o óbvio precisa ser dito, né, gente? Então, assim, ó, tu tem que ter algum formato de codificação dentro do teu depósito, do teu armazém. O que tem que ter nesse código? O que esse código tem que remeter, né? Ele tem que facilitar aí todo o processo, tanto de entrada, às vezes de conferência, às vezes de agrupamento no final, de saída, de localização. Então tu não vai procurar o produto, tu vai procurar o código de barra desse produto ou esse escaneável do produto, né? E aqui eu trouxe o código de barra, que é o que o Balu conversa e traz, mas assim, a gente já tem o QR Code também, que também é uma ferramenta facílima de utilização aí, né? Hoje em dia com o celular, todo celular daí QR Code, facilita muito. E outras, né? Já existem outras codificações aí, tipo RFID, outras coisas, tá?
Normalmente vai ter aí o que tu precisa ter dentro desse código. O nome da marca, o nome e localização do fabricante, a quantidade, o peso, a cor, de repente, se for o caso, prazo de validade, sei lá, tá? Informações que tu julgue necessárias para que tu consiga fazer esse manuseio de forma mais simples, mais adequada e mais direto ao ponto, tá? Não importa qual é a forma que tu vai usar essa codificação, pode ser até uma anotação a caneta na caixa, né, com um número, não sei, mas é importante que tu tenhas ela, tá? Gente, falando de codificação, daí a gente fala do projeto do espaço, né, do teu espaço de depósito ou de armazém. O que tu tem que levar em conta quando tu vai projetar esse espaço? E assim, ó, é muito interessante tu pensar que tu precisa ter um arranjo, primeiro, geral e detalhado, tá? Primeiro, por que geral? Porque assim, se tu não tem uma ideia geral de como é que tu vai trabalhar com esse depósito futuramente, tô falando de uma coisa comprada, né, de um depósito. Aí acaba acontecendo aquelas expansões meio à la louca, né? Aqueles depósitos em formato de T ou em formato de L. Aí isso aqui é um problema, porque todo o trânsito ele vai acontecer em L ou vai acontecer em T, pior ainda, né? Ele não tem uma rotatividade adequada, um trânsito adequado ali dentro dos equipamentos de movimentação, de manuseio, tá? Então assim, ó, tu precisa de mais equipamentos para auxiliar, tu acaba gastando mais por não ter feito um planejamento adequado antes. Então é interessante tu ter esse arranjo geral aí, esse arranjo, essa ideia geral do que tu pretende fazer com esse depósito ao longo do tempo. Tendo esse arranjo geral, tu parte para um arranjo detalhado, e aí tem algumas considerações para a gente fazer, tá? Primeiro, um arranjo por seções e áreas. Então, quando tu tem diversos tipos de produtos, né, tu vai organizar isso em seções específicas, em áreas específicas, partes para cada determinado tipo de produto. Imagina que tu tem produtos perecíveis, então tu tem datas diferentes na perecibilidade, tu vai colocar alguns mais para lá, outros mais para cá, mais perto, os que são mais perecem mais rápido, mais para frente, algumas considerações, né? Tu vai ter que trabalhar de repente com produtos que tu consegue empilhar um em cima do outro, outros já não conseguem empilhar, então tu vai ter áreas de empilhamento, áreas em que tu não vai empilhar, mas a ideia é fazer uma distribuição por seções, por áreas, né? Seja como tu definir, então áreas por, como eu comentei, por data de vencimento, áreas por tipo de produto, áreas por empilhamento ou não sei, são as escolhas da vida, né? A segunda é tu organizar isso por rotação de estoques, tá? Quando tu tem grande quantidade de rotação de estoques em algum item, normalmente tu vai tentar colocar isso mais perto da parte da expedição, colocar mais para frente ou mais perto, ou facilitar a expedição. Por quê? Porque tu usa aquilo de forma muito rápida, né? Tem que ir ali pegar e tal. Agora, se é um produto que tu tens uma quantidade menor de rotatividade, pode ficar mais para trás no teu depósito, pode ter um depósito mais fundo, pode ter uma prateleira mais funda e ficar mais para trás. Porque tu não vai usar tanto aquilo ali, né? Ele está guardado, tu está fazendo ali o abrigo desse produto, mas não necessariamente tu vai usar ele sempre. Então, um produto mais caro, um produto diferente, tu vai colocar ele mais para trás, não tão na frente, né? Quando tu vai trabalhar com alta rotação de estoques, às vezes o estoque fica com uma baixa altura, né? Porque tu tem que pegar isso de forma mais rápida. E uma profundidade também mais rasa, né? As tuas estantes ficam mais rasas. São estoques que normalmente são compridos, estreitos, né, os corredores, mas aí são formatos, né, e tu pode, sempre não esquecendo que tu pode zonear isso por seções, por áreas. Quando tu tem rotatividades diferentes, tu pode ter partes diferentes dentro desse estoque para tu desenhar isso, tá? Então, por exemplo, vai ter alturas e profundidades diferentes dentro desse estoque, vai ter partes em que são altas e profundas, partes em que são mais no chão, né, e mais rasas, dependendo do tipo de produto, tá? Quando a gente fala da alocação física, aí a gente está avançando na ideia do projeto do espaço, já pensando em como que tu vais desenhar isso internamente, né, para alocar. Então, por exemplo, vais alocar isso por rotatividade,
né? O teu arranjo é todo por rotatividade, por números de deslocamentos, até o local de armazenagem, os itens de maior rotatividade no fim do armazém, os itens mais frequentes para distâncias mais curtas. Então, como é que é essa alocação física, né? Tu desdobra isso. Outro, desdobrar por tamanho. Então, itens mais curtos, menores, menos com o cubo menor, né? Quando ele é menor, tu coloca mais para perto. Itens maiores, tu coloca mais ao fundo, né? Ou contrário também, são escolhas, né? Itens maiores, coloca mais perto mais simples de movimentar, mais perto de uma porta, não sei, tá? Para que tu não vai colocar isso com muitos obstáculos na frente, por exemplo. Então, organizar esse espaço físico por tamanho do item. Organizar também a alocação física por agrupamento. Às vezes tu tem itens bem diferentes, mas que normalmente são expedidos juntos, tá? Aí tu agrupa eles de forma juntos, né? Então, por exemplo, vai colocar lá, quando tu vai comprar, um cliente que compra uma cama, ele também compra um colchão. Então tu vai colocar a cama e o colchão perto, né? Porque normalmente tu vai passar ali e vai pegar esses itens de forma agrupada, né? A família de itens que a gente chama, tá? O endereçamento. O endereçamento ele pode ser fixo, então aquela área é a área das camas, aquela área é a área dos colchões, aquela área é a área dos estrados, tá? Quando tu tem uma localização certa. Isso é válido? Mas assim, troca compensatória, tá? A gente tem o fixo e o variável. O fixo é interessante porque assim, primeiro, fica uma coisa fixa, tu tá sempre usando aquilo ali, tu sabe onde é que vai estar, o pessoal decora onde é que tá, então tu acaba otimizando o tempo de busca, o tempo de procura. Mas ele é variável, quando tu vai fazer um endereçamento variável, tu tem um melhor uso do espaço, né? Porque tu não precisa ficar com espaços ociosos, no espaço físico já precisa, né? Se não ocupar o espaço inteiro, tem ali um espaço que não está sendo usado e que poderia estar sendo usado. No endereçamento variável, então tu tens um maior investimento na recuperação do item. Tens que te organizar melhor assim para recuperar, para localizar o item. Porém, tu acaba tendo um uso melhor do espaço. Então fica aí sempre o critério de troca compensatória, né? O que vale a pena ou não. E a alocação física, a disposição dessa alocação física, né? Das estantes, sei lá, da alocação física. E o Baloo ele traz dois formatos, tá? Que eu coloquei aqui, ó. Ele em ângulo reto com as paredes, ou então em ângulo, sei lá, de algum grau, de 90, aqui não 90, né? Ainda são uns 40, não sei. Tá? Quando eu faço em ângulo reto com as paredes, eu tenho um melhor uso do espaço. Tá? Eu consigo usar mais o meu espaço e eu consigo ter um espaço bem mais preenchido. Quando eu faço em ângulo assim inclinado, né, em algum tipo de declive de alguma forma, eu perco alguma coisa no espaço, tá? Aqui a gente tem, se eu não estou enganado, 24 quadradinhos ali no ângulo reto e aí nesse em ângulo 22. Só que fazendo isso, tu usa melhor os equipamentos de movimentação, as dobras que eles fazem, a articulação de dobras que eles fazem, são de retornos que eles fazem é facilitada, fica melhor. Então a alocação física em ângulo ela é mais adequada dependendo do tipo de produto. Sempre, né, gente? Sempre. Troca compensatória sempre. Gente, por fim, as especificidades, né? As especificidades. Então, assim, ó, tem duas especificidades pra gente pensar quando a gente fala de manuseio, né? Então, a primeira especificidade são as cargas a granel. A gente já comentou alguma coisa, são essas cargas em grandes volumes, tipo carvão, petróleo, areia, plástico, leite, suco, tá? Cargas que tu vais administrar sem embalagem, né? Porque tem um melhor manuseio de carga e descarga. Então assim, ó, sempre que tu conseguir transportar e utilizar a carga em granel é melhor, mais fácil de tu fazer manuseio, né? Claro que tu vai ter que ter equipamentos melhores, equipamentos adequados para fazer isso, mas são grandes quantidades, é mais fácil, é melhor tu usar a carga em granel, em vez do que usar ensacado, de repente, tá? Então, a primeira consideração é isso, a especificidade da carga em granel é uma indicação aí, tente usar, né, se for possível. Quando é um grande volume, aí tu não tem o custo da embalagem, tu deixa o custo da embalagem para uma outra parte dessa cadeia logística, né? O armazém pode estar lá na ponta ensacando isso para ti, ou o consumidor final, enfim.
E quando tu tem grandes volumes, tá? Grandes volumes unitários, coisas enormes para serem transportadas, tipo aqui reator nuclear, transformador, gerador, um negócio que tu não consegue transportar por peças, né? Tu tem que transportar inteiro de um lugar para o outro. Gente, aí é um BO, né? Tem gasto às vezes com alterar poste de lugar, com alterar fio da rede elétrica para o negócio passar. Às vezes vai ultrapassar o limite da propriedade do outro para poder passar o teu produto. Eu tenho que modificar alguma ponte, modificar alguma coisa da cidade para passar. Ó, isso aqui é uma especificidade que não tem resposta, né? O Balu não dá resposta para isso. Ele só diz que tem que pensar. Tem que pensar sempre em formatos alternativos de fazer a gestão desses tipos de itens, né? Então pensar sempre a melhor utilização de modal, pensar como é que faz isso. Tentar fazer um transporte onde tu não precisa passar por tanto estresse dentro da cidade, assim, né? Tentar levar isso para lugares onde tu tenha mais liberdade de transporte. Mas isso aqui são coisas assim a se pensar, tá bom? Diante disso, fechamos aqui a nossa aula. Então, sobre o que a gente falou? Fizemos a introdução, né, do que é manuseio, movimentação interna. Falamos dos tipos de equipamentos. Falamos dos equipamentos também de apoio, esses equipamentos que não necessariamente movimentam, né, mas auxiliam. Falamos da codificação dos itens, né, de como fazer e o que precisa ser feito. Falamos do projeto do espaço, esse espaço precisa ser projetado, pensado antes, né? E falamos das especificidades de itens diferentes. Quais são as referências da nossa aula? O nosso livro do Balu, né? Aqui famigerado, no capítulo 9, tá aí para baixar, para download. E também o capítulo 7, tem uma parte aqui do Gonçalves no capítulo 7, mas pro fim que ele traz algumas considerações bem interessantes com relação ao manuseio, tá? Tá aí os materiais para download, ó. Quem quiser clica aí e vai. Tá aqui na descrição do vídeo também o slide para quem quiser baixar, tá bom? E é isso, gente. Muito obrigado, valeu. Um abraço da minha parte, tá? Beijo, tchau!